Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, Oi, tudo bem? tudo e você, Cá? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Maioca já dormiu? Dormiu nada? Sabe aquela contribuição da cria que no dia que você quer que eles durmam cedo, ela dormiu de tarde e tá lá na sala brincando com o Victor agora. O Raoni também, dormiu de tarde e tá lá com o Teixeira. Escutei agora há pouco ele falando, mas eu preciso da mamãe. É difícil. Não, por enquanto ela tá tranquila, mas não é difícil. Daqui a pouco ela bater aqui na porta, ou querer vir aparecer. Assim, pode ser que Maia é aconteça. garota propaganda da bebê que come, então tá tranquilo. As pessoas já estão acostumadas. Bom, pessoal, enquanto vai chegando mais gente, eu vou me apresentar, porque nem todo mundo que tá aqui já seguia Devaneios, né? Eu sou a Camila, eu sou mãe de dois meninos, o Chico de 5 anos e o Raoni de 2 anos e meio. E eles foram a minha porta de entrada para um universo muito novo, né? Inclusive das introduções alimentares, né? Tão variadas que tem. Que eu não fazia ideia, né? Foi tudo uma grande descoberta. Depois dos meninos, eu me tornei doula, apoiadora de aleitamento materno. E hoje eu trabalho com isso. Aqui na Devaneios eu discuto um pouco mais sobre a maternidade, de uma forma mais prática, a forma que eu crio os meninos. E no perfil da Rede Coru, um coletivo de doulas que eu tenho com uma amiga, aí eu falo mais sobre gestação, parto e amamentação. Hoje, para falar de introdução alimentar, nada melhor do que convidar uma nutricionista, que além de maravilhosa, é minha amiga, prima, né? Então, com vocês, Renata. Oi, Pode boa se noite. apresentar, Renata. Boa noite para quem está entrando aí agora. Acho que também, como a Ká falou, né? Quem segue você talvez não me conheça. Então, meu nome é Renata Greco, eu sou nutricionista materno-infantil, sou consultora em aleitamento materno também. Também caí de cabeça nesse mundo da maternidade depois que a Maia nasceu. A Maia fez 4 anos, então faz mais ou menos esse período que eu trabalho mais focada nessa área, né? Então, trabalho bastante com pré-concepção, gestantes, pós-parto, lactação, né? Amamentação, introdução alimentar e alimentação infantil até pré-adolescência. Aí depois eu passo para as colegas cuidarem já dos maiorzinhos. Mas o que eu foco bastante, o que eu tenho, né, uma grande paixão e a maior procura por mim hoje aqui, principalmente em Maceió, é a parte de introdução alimentar. Então, é uma área que eu me especializei bastante, estudei muito, coloquei muita coisa em prática com a Maia, então vocês vão ver que eu dou muito exemplo da Maia, ou de sobrinhos, ou de filhos de amigas, ou até de casos, sem citar nomes, obviamente, de consultório, para exemplificar muita coisa do que a gente vai conversar hoje, tá? E é isso, né? Estamos aí para tirar as dúvidas. Vamos ver se 1 hora sempre é pouco, né? Eu já aviso, já fiz outras lives com esse tema e 1 hora Tem sempre. muita pergunta. Então, se quiser começar, veja aí, cara. Eu sei que a gente recebeu, eu recebi, Camila recebeu também algumas perguntas, mas acho que a gente pode começar primeiro falando um pouquinho sobre os tipos de introdução alimentar, que acho que é a base de Isso. quando começar essa introdução alimentar. E É, aí depois a que gente eu vai acho que já responde, eu acho que já até responde algumas perguntas, sabe, Rê? Porque teve gente perguntando justamente isso. Teve uma que me mandou assim: meu bebê vai fazer 6 meses, por onde eu começo, né? E, na verdade, foi essa a grande motivação da live, porque apesar de eu não falar muito de introdução alimentar, porque não é meu foco, né? Não é minha área, e já passou muita etapa mãe aqui, vem. né? E muita gente vem me perguntar como é que foi com os meninos, tudo, qual é o melhor método, né? Então, assim, eu acho que a gente podia começar falando assim, quais são as formas de. Isso da idade, né? Porque De quando também tem gente que começa antes e dá o chazinho, essas coisas. Então, tá. da idade, quais são os sinais do bebê e esses métodos, se existe um melhor ou não, porque já me perguntaram isso, qual é o melhor método, Tá, então vamos né? lá. Então, Recomendação de Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, não sou eu, Renata, né? São os grandes órgãos de saúde mundiais. Recomendam que a introdução alimentar ela seja iniciada somente com 6 meses.
Tá? E por que desses 6 meses? Porque normalmente é com 6 meses que o bebê começa a apresentar os sinais de prontidão, sinais que ele está pronto para iniciar uma nova alimentação que não só o leite materno ou que não só a fórmula. Tá? Então, até os 6 meses, a criança ela só precisa de leite materno. E se for leite materno, ela não precisa de absolutamente mais nada, né? Nem água, nem suco, nem chá, só leite. Alguns casos de fórmula, quando é mais de 50% de fórmula do consumo do bebê, né? Que às vezes tem amamentação mista. Alguns casos a gente precisa entrar com água por conta de prisão de ventre, tá? Mas caso contrário, também não precisa de água, não precisa de suco, não precisa de chá. Até os 6 meses, o bebê ele vai ser nutrido pelo leite. Com 6 meses, eles começam a apresentar esses sinais de prontidão, que são, normalmente, os mais comuns, né? A gente sabe que com 6 meses o sistema gastrointestinal do bebê ele já está mais maduro, então ele já está pronto para receber outro alimento que não mais só o leite. O sistema renal do bebê também já está mais maduro, então ele consegue filtrar, né, os minerais, os sais minerais e outros componentes que são filtrados por esse sistema. Com 6 meses, os bebês começam a apresentar sinais de sentar sozinho, sem apoio ou com mínimo de apoio. Isso também pode variar. Tem bebê que começa a sentar um pouco antes, tem bebê que demora um pouco mais para sentar, tá? A gente vai falar sobre como começar a introdução alimentar se o bebê ainda não senta. E outros sinais pequenos, como pegar objetos e levar até a boca, né? Ter essa coordenação motora de pegar. Então, cervical bem apoiada quando ele senta, manter a coluna, o pescocinho reto, né? Mas aquele bebê molenguinha que cai para um lado, que cai para o outro. Começa a demonstrar interesse pelos alimentos da família, então a gente está comendo, eles estão ali perto, né, imitando aquele movimento, começam a querer pegar alguma coisa que está na nossa mão, ou do nosso prato, ou do nosso copo, e aí a gente começa a avaliar essa criança já como um indivíduo, e juntando esses sinais, é o sinal de que a criança ela está apta a iniciar esse processo. Tá? Isso não quer dizer... Só uma dúvida com relação a essa da idade. E quando o bebê nasce prematuro? 6 meses de nascido? Como assim? Tipo, não, porque eu lembro que a gente já conversou uma vez sobre isso. A gente faz a idade corrigida. Então, por exemplo, o ideal, né, a média para um bebê nascer é de 40 semanas. Então, se ele nasce com 36 semanas, a gente tem que considerar que tiveram 4 semaninhas que ele saiu antes do forninho. Então, quando a gente vai considerar a introdução alimentar, a gente considera essas 4 semanas. Então, a gente conta os 6 meses de prontidão mais 4 semanas. Ou seja, esse bebê vai começar com 7 meses. Tá? Isso a gente chama de idade corrigida. Se ele nasceu de 38, ele vai começar com 6 meses e meio. E assim por diante. Tá? E mesmo assim, mesmo que não seja um bebê prematuro, se ele tem 6 meses, ainda não senta sozinho, ainda não demonstra interesse, ainda, né? Tudo bem, não tem problema. A gente pode esperar mais vezes uma semana, 15 dias. Às vezes, em poucos dias, eles despertam e já estão fazendo uma atividade como sentar sozinho, às vezes de um dia para o outro. Então, não tem problema também esperar um pouquinho além desses 6 meses. O que a gente fala só para não esperar muito, né? Não precisa esperar até 8 meses para um bebê começar a comer, porque aí pode ter alguns prejuízos. Mas esperar uma semana até um mês é válido e vantajoso, sim. O que eu ia dizer antes só é que não quer dizer que o bebê está pronto, que ele está apresentando esses sinais de prontidão, que ele vai comer loucamente, tá? Que isso é uma coisa que as mães às vezes esperam muito. Não, então 6 meses, vou botar na cadeirinha, o pratão na frente e ele vai comer tudo. Não, não necessariamente. Tem bebê que come muito bem com 6 meses, tem bebê que vai se interessar pela comida lá pelos 7, 8, 9, tem bebê que vai comer efetivamente com 9, 10 meses. Então, uma dica que eu já dou logo de cara é segura a ansiedade, segura a expectativa, porque às vezes a gente gera, né, nós adultos, pai, mãe, não, porque eu era comilão, ou porque o primo come muito, ou porque espero que ele coma demais, como ele mama muito, ele vai comer muito, e às vezes não é bem isso. Né? Então, assim, tudo tem um tempo e cada bebê tem seu tempo, assim como qualquer outro desenvolvimento, como engatinhar, andar ou falar. Cada criança vai despertar no seu momento. E quais seriam esses tipos de introdução? Então, meu bebê, ele tá dando sinais, né? Tá no tempo, vamos considerar que nasceu de 40 semanas, tudo certinho. Então, eu vou começar.
Por onde eu começo, assim? Então, eu acredito que seja justamente escolhendo qual é esse método, né? Aí, como é que eu acho esse método para mim? Quais são eles? Que opções eu tenho? Tá. Assim, basicamente a gente tem a papinha, que é um método que alguns chamam de tradicional, porque é um método que é feito há muito tempo, que é muito conhecido pelas avós, pelo quem já foi mãe, né, já tem outros filhos mais velhos. Era um método mais tradicional, que a gente mais ouvia. O que é esse método? Ele é a fruta ou o alimento, é amassado grosseiramente com o garfo. Então, hoje não é mais recomendado bater no liquidificador, bater no processador, né? Não é mais aquela sopinha de antigamente. É um purê consistente, com pedacinhos. Por isso que a gente fala massa. Aqui pelo menos, todo mundo fala machuca com garfo. Aqui tá Grosseiramente, bom. que fiquem alguns pedacinhos. E o bebê ainda tenha contato com a textura do alimento, né? Se ele tem fibra, se ele é mole, se ele é duro, se ele é quente, se ele é frio, qual é a cor dele. Então, o bebê ele ainda consegue ter percepção sensorial desse alimento. E aí, esse alimento ele é oferecido com a colher, né? O adulto vai pegar a colher e vai levar para a criança. De preferência, a colher ela é colocada na altura dos olhos, para que a criança veja o que vai acontecer, o que está acontecendo. E, óbvio que nos primeiros momentos, talvez a gente precise melar um pouquinho, para que, né, aguça, ele sinta o sabor e se interesse. Mas, normalmente, eles mesmos vão buscar essa colher, abrem a boca e pegam o alimento da colher. Então, na papinha, o papel mais ativo é do adulto, é do cuidador, porque a gente escolhe, a gente prepara, a gente põe na colher, a gente leva, né, a gente que escolhe a quantidade da colher, e a criança, ela praticamente só tem o trabalho de abrir a boca e engolir esse alimento que já está todo machucadinho. E a papinha, Aí, ela pode ser feita com vários alimentos ou ela tem que ser separados alimentos? Ou pode ser os dois? não, independente do método, eu vou falar. No comecinho, eu oriento sempre a oferecer um alimento por vez e repetir esse alimento de 2 a 3 vezes. Certo. Por quê? Primeiro, para dar um alimento só, a gente consegue fazer com que a criança ela vivencie mais aquele alimento, ela memoriza mais, aquele alimento se torna mais familiar para ela. Né? Então, quanto mais ela visualiza aquele alimento, só aquele alimento, mais ela aprende sobre ele. Que a cenoura é laranja, que ela é mais durinha, que ela é fibrosa, mas que ela é docinha, enfim. Isso de todos os alimentos. Segundo, para a gente avaliar a aceitação desse sistema gastrointestinal que está ficando mais maduro. Então, tem bebê que fica preso com alguns alimentos, intestino preso, outros que soltam, né? Tem alimentos mais comuns, que são mais laxativos, outros que são mais constipantes, mas dependendo da criança, vou dar um exemplo já aqui da Maia. A Maia foi um bebê que ficou presíssima com mamão, que é uma fruta tradicionalmente laxativa. Mas o sistema, né, dela não estava pronto, talvez, para receber algum daqueles ingredientes que tem no mamão. E aí ela fazia, assim, muita força, chorava, tinha dores, e foi só o mamão. E eu consegui identificar isso porque eu dei só o mamão naquele dia. E aí foram 2 vezes, cortei o mamão por mais ou menos um mês e meio. Quando eu ofereci de novo, ela já não teve mais isso. E aí ela come mamão até hoje. Terceiro motivo para dar um alimento por vez, a gente investigar possíveis reações alérgicas. Então, quando a gente falava dessa sopinha tradicional de antigamente, né, e dava lá para a criança, ela tinha um processo alérgico, a gente não sabia o que tinha ocasionado essa alergia. Porque às vezes tinha 4, 5, 6 ingredientes nessa sopinha. E aí muitas vezes a gente tinha que submeter o bebê alimento por alimento novamente, submeter ele a uma nova crise alérgica, reações, né, incômodo, medicação, para dizer, então era isso. E quando a gente dá o alimento separado, a gente consegue também identificar qual é o alimento que está causando alergia e já exclui ele automaticamente da alimentação. Então, por esses 3 motivos, eu oriento dar sempre separado. Renata, mas ele já conheceu, comeu várias vezes, não teve nenhum processo alérgico. Posso misturar tudo em um prato? Você pode começar a colocar os alimentos num prato, no mesmo prato, mas não precisa misturar eles. Não precisa, né, fazer aquele arroz, feijão, carne, legumes, tudo misturado. Não.
deixa o arroz no cantinho dele, o feijão no cantinho dele, os legumes no outro cantinho, a proteína no outro, e aos poucos o bebê vai conhecendo e recebendo cada um desses alimentos, e isso faz com que ele saiba diferenciar cada um dos alimentos, pela cor, pelo sabor, pela textura, tá? Então esses são os 3 principais motivos. E isso a gente faz com qualquer método, não é só com a papinha. O BLW também, tá? E aí na papinha é isso. Então tem a vantagem, entre aspas, de o cuidador ser o responsável por quase tudo e o bebê ele é mais passivo, ele tá recebendo já uma coisa ali muito preparada, muito pronta. O lado negativo, né? Às vezes o lado positivo ainda porque é uma coisa às vezes mais rápida, então família que tem pressa, que tá na correria, que não tem muito tempo, porque os bebês, né, levam mais tempo, eles não têm ideia que a gente tem que trabalhar em 15 minutos. Às vezes suja menos, porque o bebê não pode encostar na comida, escorreu aqui, já tem um guardanapo limpando, mas também é o lado negativo, porque a criança ela não tem interação sensorial com o alimento além da boca. Ela não pode pôr a mão, ela não pode encostar, ela não vai sentir, ela só sente o alimento mesmo quando ele chega na boca. E isso a longo prazo, né, aquele alimento já muito processadinho, sem encostar, pode trazer sim algumas desvantagens para a criança. Né? Às vezes a criança pode adquirir um receio ou um nojo de encostar no alimento, ela pode se acostumar com aquela consistência muito facilitada, então é importante ter um acompanhamento e que essa evolução de consistência aconteça nos momentos corretos, né? Até 1 ano. Não tem que mais amassar, triturar, bater nenhum alimento. A criança ela é apta para comer um pratinho. Se ela não está apta, precisa procurar ajuda e precisa ter um acompanhamento, né, especialista mais de perto. Mas isso vai depender muito de família para família, né? Não vou entrar aqui em grandes detalhes. Aí a gente tem o BLW, que é um outro método, que é uma sigla, que significa Baby Led Weaning. No inglês americano, ele é traduzido como desmame guiado pelo bebê, mas na tradução do inglês britânico, né, que é da onde surgiu o BLW, que foi na Inglaterra, ele é a alimentação guiada pelo bebê. Né? Então, é quando o bebê tem autonomia de se autoalimentar, ou seja, ele come sozinho. Ele pega o alimento, ele leva na boca se ele quiser, ele vai mastigar, vai engolir o quanto ele quiser, né? Então, a gente dá autonomia para o bebê fazer isso. De que forma? Então, as responsabilidades do adulto são escolher um alimento de qualidade, né? De preferência, alimentos in natura, oferecer consistência e formato correto para o bebê. E o bebê vai pegar essa comida e vai fazer todo o resto, tá? É ele que vai decidir sobre o ato de comer. O mais difícil, acho que um dos maiores desafios no BLW são as pessoas entenderem qual é esse formato e consistência correta, porque isso muda de idade para idade, do desenvolvimento, né? Eles vão evoluindo, então a gente começa com pedaços grandes, fatias grandes, para facilitar. A gente deixa muito parte de casca, principalmente para os alimentos muito moles, e aí a gente vai evoluindo conforme o bebê vai evoluindo também. Então, quando eles começam a fazer movimento de pinça, a gente já corta em pedacinhos menores, a gente já começa a dar grãozinhos, né? Conforme ele vai evoluindo mais, teve uma mãe que eu lembro que perguntou de talheres, né? Quando introduzir talheres? Lá pelos 11 meses, a gente começa a pôr um talher como uma forma de brinquedo, de reconhecimento, e mais ou menos com 1 ano e pouquinho, eles começam a ter coordenação de espetar e levar esse alimento até a boca, ou a gente espeta e eles levam o talherzinho até a boca, né? O primeiro movimento, ou o movimento de colher, a gente já percebe que eles começam a imitar a gente. Então, conforme eles vão evoluindo, a gente também vai evoluindo formatos e consistências, tá? Gosto bastante do BLW, né? Eu fiz aqui com a Maia, eu brinco que eu falo que a Maia foi minha cobaia. Mas é um método de introdução alimentar que traz muito benefício para a criança. É mais demorado? O processo de comer porque no tempo deles. Às vezes faz mais sujeira, principalmente no início faz, mas depois vai diminuindo, porque eles vão aprendendo a ter mais coordenação motora, né? Começa a ser um movimento mais assertivo. Mas em compensação, a criança ela tem um desenvolvimento sensorial e de vínculo, assim, de vínculo com a comida muito grande.
né? Eles reconhecem os alimentos na feira, no supermercado, eles começam a aprender muito rápido movimento de força da mão, o que eles podem segurar com mais força, o que eles têm que ser mais delicados, ou o que é duro, o que é mole, o que é quente, o que é gelado. Eu lembro muito da Maia, que ela começou a falar muito cedo, e ela mesma já dizia, tá quente, tá frio, esse é duro, esse é mole. A gente ia no supermercado, ela apontava e falava o que era que ela estava vendo na parte de hortifruti. Então, essa relação é muito mais vantajosa, obviamente, porque a criança tem contato, né, total com o alimento. Ela pega, ela sente, ela põe na boca, ela cheira, ela bate, escuta se faz barulho ou não. Então, essa vivência já é bem mais profunda. E a gente tem uma misturinha dos dois, né, que eu chamo de introdução mista. Tem alguns lugares que a gente vê como participativa, que pode ter um pouquinho da papinha, pode ter um pouquinho do BLW, mas a gente ainda prevalece muito essa autonomia do bebê, né? Então, respeitar, né? Tem a colherada, mas ele vai pegar essa comida a hora que ele quiser, ele vai atrás da colher, esperar a criança engolir antes de vir outra colher já empurrando dentro da boca. A criança demonstrou que não tem mais interesse, que não quer mais comer, acabou por ali, né? Que são os sinais sinais de saciedade, que você até comentou no comecinho. Quando saber que a criança não quer mais? Então, tem os sinais de saciedade que eles demonstram pra gente, né? Fechando a boca, empurrando, pedindo colo, jogando a comida longe, fazendo aqueles besourinhos com a boca e cuspindo tudo. Cada criança dá os seus sinais. Né? E aí, esse último método, que é o misto ou participativo, ele pode ter um pouquinho da papinha e um pouquinho do BLW. Vou citar só alguns exemplos aqui, que acho que eu já falei muito disso. Mas, às vezes, na creche, a criança come papinha, em casa faz BLW. Né? Ou, quando está com os pais, faz BLW, quando está com a avó, faz papinha. Ou a mãe prefere o arroz, feijão, dá muito trabalho fazer bolinho, eu dou na colher. Mas os legumes e frutas eu dou como BLW. Né? Então, isso também é possível. Não tem problema nenhum. Agora... Aqui em casa a gente fez o participativo. Porque o grande desafio era a sujeira. Eu queria ter feito BLW, muito. Principalmente com o Raoni, que eu já conhecia mais. Fiz o curso com você e tudo. Sim. Mas eu passava o dia fora trabalhando. Quem tinha que gerenciar o almoço era o Teixeira. E às vezes era com os dois. E aí eu deixei a critério dele, né? Porque ele falava, Camila, eu não tenho como ficar com duas crianças e limpar Sim. tudo. Então... o Raoni comia frutas e os legumes, assim, na mão, mas quando entrou com arroz, coisas que sujavam mais, aí era a gente. Agora, no fim de semana, normalmente o BLW reinava, porque tava os dois em casa, era mais fácil de administrar, né? Pronto. Então, isso aí já responde a pergunta do qual método é o melhor. O melhor método para o seu filho, para a sua família, é o que for mais fácil, que for casar melhor com a realidade de cada família. Então, assim, aqui em casa funcionou o BLW porque eu tive uma grande licença maternidade. Eu pude ficar 1 ano com a Maia, quase 1 ano e 2 meses dedicada à Maia. Então, eu estava aqui 100% Maia. E o meu marido tinha era personal na época, ele tinha um horário muito flexível. Então, a gente conseguia estar os dois presentes em todas as refeições. Então, isso facilita muito. Tá? Já a sua realidade é outra, e tem outras realidades. Então, o melhor método é aquele que é melhor para a sua família. Não sou eu, não tem pediatra, não tem ninguém que vai dizer qual é o melhor método de introdução alimentar. Isso a gente só descobre na prática. E mesmo assim, tem criança que começa fazendo papinha e depois demonstra que não quer colherada, fecha a boca para a colher, só quer pegar o que está no prato. E aí, às vezes, as famílias migram para o BLW. E às vezes vice-versa. A família que é doida para fazer o BLW e a criança é super passiva. Aí precisa começar com papinha para depois evoluir. Né? Então é isso, assim, não tem um método, o que é certo, o que é errado. Acho que isso não existe em nenhum momento da maternidade, né? Eu pelo menos não acredito nisso. Eu acredito que a gente dá caminhos e cada família, Exatamente. De acordo com a sua realidade, com a sua crença, com tudo, acha o seu espaço, né? Cada vai ter a sua história. O que eu acho que é válido é isso, só ressaltar. Começou por papinha, pode migrar para outro método, não tem problema, mas começou por papinha, tem que prestar muita atenção nessa evolução, né? A evolução da consistência, para acompanhar o desenvolvimento da criança.
Resolvi fazer BLW, precisa estar ciente, ter orientação dos formatos, das consistências, para evitar o risco de engasgo, que é um outro grande medo. Eu acredito que deve ter pergunta aí também sobre engasgo, né? E Cara, por incrível que pareça, não chegou de engasgo, mas não. daqui a pouco aparece alguém. Eu só queria, antes da próxima pergunta, responder uma mãe que perguntou aqui, deixa eu ver até, acho que é Rai, não. Eu ia trazer algumas perguntas que eu vi aqui também, Como antes da gente começar. um bebê beirando 6 meses comer melhor, né? É uma luta para aceitar 3 colheradas. Gente, um bebê de 6 meses, até agora, ele só conheceu o leite, né? Não sei se no seu caso era leite materno ou fórmula. Mas a certeza do sucesso para um bebê de 6, 7 meses ainda é o leite. Então, não adianta a gente achar que porque na nossa cabeça vai começar a introdução alimentar, que eles estão entendendo o que está acontecendo. É um processo evolutivo, né? Então, eu falei um pouquinho no começo, mas a gente precisa esperar o tempo de cada criança, né? E a gente sabe, eu repito isso muito nas minhas consultas e nos meus cursos, quem me conhece já sabe que eu falo, o leite materno é o principal alimento até 1 ano de vida, né? Até o primeiro ano de vida do bebê, os 12 meses. Então, se esse bebê de 6 meses, né, ele precisa de mais ou menos 800 calorias para viver num dia, ele tira 90% disso do leite, né? Ou seja, a alimentação complementar, o sólido, a comidinha, a papinha, como queiram chamar, ela vai representar às vezes 10%. E às vezes essas 3 colheradas que ele aceita já são esses 10%. Né? Qualquer coisa que a gente empurre a mais, de ficar raspando, não, só mais uma colheradinha, só vou raspar o pratinho, né? Não vou jogar comida fora. Às vezes a gente está hipervalorizando e aí a longo prazo a gente tem crianças obesas ou com sobrepeso ou com risco de diabetes infantil, porque a gente está forçando essa situação. Porque para nós, 3 colheres é pouco, mas às vezes para ele, 3 colheres é o suficiente. E isso vai evoluir com o tempo, claro, né? Daqui a pouco ele está aceitando um pouquinho mais, a gente começa aceitando bem um lanche, daqui a pouco eles estão aceitando bem almoço também. Cada criança vai ter o seu tempo. Então, não precisam se desesperar. Sem contar que forçar o alimento acaba fazendo a criança ter uma relação meio ruim com a comida, né? Tipo... Péssima. Eu lia muito sobre isso, de você forçar a criança a comer, só vai sair da mesa quando terminar de comer isso, para crianças mais velhas, né? Que você cria uma relação, né? Porque a gente, é que nem a leite amamentar, a gente acha que amamentar é só físico, né? A gente acha que comer é só o... né? E tem toda a hora da refeição, tem tudo, né? Comer é um dos processos mais complexos que um ser humano aprende e desenvolve ao longo da vida. E o que a gente ensina para eles agora, né, nessa primeira infância, principalmente nos 2 primeiros anos de vida, é o que eles levam praticamente para o resto da vida toda. E quando a gente cria uma relação negativa, assim, né, um trauma, pode perguntar para qualquer adulto, tem alguma coisa que você não come? Aí a pessoa fala, sei lá, mamão. Mamão. Ah, por que você não come mamão? Ah, porque minha mãe me obrigava. Ela batia no meio da vitamina. Ela escondia embaixo da fruta que eu gostava. Né? O Vitor aqui, meu marido, não gosta de canela. Ele fala, porque eu era obrigada a comer na escola. Eu também adoro. Mas assim, sabe, sempre tem uma relação de trauma, de uma coisa que foi negativa, que trouxe uma coisa ruim para a criança, principalmente. E aí ela leva isso para o resto da vida. Então, se vocês querem que seus filhos comam bem, sejam saudáveis e tenham uma boa relação com o alimento, comece a implantar essa sementinha agora. Porque ela vai germinando, germinando e aquela planta, aquela árvore frondosa daqui a anos. Então, se você quer que ele coma muita frutas, verduras e legumes, tenha isso na sua casa. Inclua isso nas suas refeições. Porque não adianta nada você falar, meu filho não come nenhuma fruta. Aí eu começo a perguntar, e como que é a relação na família? O que vocês comem? Eu detesto fruta. Meu marido também não come muito, não. Só banana. A verdura, nossa, nem pensar. Então, como é que você espera que o seu filho, que usa você, pai, mãe, avó, irmão mais velho, como espelho, né, coma bem, se isso não entra nem na sua casa? Então, assim, é uma relação difícil, mas você precisa começar a mudar, né? Mude a partir de você, ou comece a apresentar, mesmo que você não goste de comer, mas apresente para o seu filho, porque vai fazer muita diferença. Eu sempre comi mal, né? Porque é isso, na minha casa, como minha mãe não comia verdura quando era criança, ela não oferecia.
E aí eu lembro que uma vez falando de alimentação, quando o Chico ainda ia começar a introdução, alguém me perguntou isso, né? Eu falei assim, ué, gente, eu vou usar o meu filho para melhorar o meu hábito. Ao invés de eu levar ele pro meu hábito, eu vou entrar no dele, assim. Então, por exemplo, eu detesto brócolis. Eu como hoje, sabe? Mas eu detesto, eu não gosto, mas eu sei do valor, eu faço no arroz, eu procuro formas que eu consigo comer. Ótimo. Mas por quê? Porque eu comecei a preparar para eles comerem, sabe? Então, eu também acho que a gente pode usar os nossos filhos para melhorar os nossos hábitos, né? Ótimo. Hoje em dia a gente tem uma variedade de frutas muito maior em casa, de legumes, né? Apesar deles não serem muito ligados ainda a legumes, se bem que Chico aprendeu a comer tomate com Maia, né? Tomate aqui em casa né? Aí, eu acho que a gente podia passar para as perguntas. O que você acha, Sim. Rê? Tem uma mãe aqui, eu até falar no final, mas ela perguntou Eu ia quando é que falar, vai ter o Luísa. workshop. Não, mas Eu ia ela falar para você falou. responder isso, se vai ter workshop ou curso Eu de fiz um introdução. agora, introdução alimentar, eu fiz um agora, no início do mês de maio. Então, eu acredito que o próximo eu vou fazer em julho ou agosto. Esse mês agora, dia 20 de junho, eu faço um, mas é a introdução alimentar, que eu falo que é parte 2, que é a partir de um ano. É o que muda depois de um ano. Então, já é um pouquinho diferente. Mas para quem tem bebê aí com 11 meses, um ano, ou que já passou de um ano e 2, um ano e 3, até um ano e meio, ainda é bem interessante, porque muda muita coisa. Desse processo de evolução, eles vão apresentando outras características. Mas o parte 1, que é a introdução alimentar, provavelmente eu vou fazer só em junho. Tudo vai depender dessas coisas. Não sei se volta a aula, se tem férias, se não tem. Provavelmente não, né? Mas ou em junho ou em agosto eu faço novamente. Eu faço mês sim, mês não. Cada mês eu faço um, para dar uma intercalada. E Luísa estava perguntando o que fazer com um bebê de 11 meses que está recusando alimento. Ela bota a comida na frente e o bebê diz não. E Lu, que delícia que você está aqui. Lu é uma grande amiga. Esse processo de negação deles é muito cíclico. Isso desde os 6 meses, tá? O paladar do bebê, ele muda muito. E a gente precisa avaliar realmente que tipo de alimento. Ele nega tudo, ele não está aceitando nada. E aí tem algumas fases de inapetência, que é essa falta de apetite total. Mas normalmente ela está associada ou nascimento de dente, ou uma virose, ou um quadro, um nariz entupido, que já perdeu o paladar. Pode estar associado a uma vacina, às vezes um pico de crescimento, um salto de desenvolvimento, que é o bebê demanda muito mais leite do que alimento, né? Agora, se a gente conseguir descartar todas essas possibilidades, a gente precisa entender exatamente, Luísa, o que ele está rejeitando, né? Que se são grupos, então, não aceita nenhuma fruta, ou não aceita nada que é mole, ou só quer o que é seco. Então, pode ser que ele tenha já apresentando alguns sinais de seletividade, aí isso precisa ter um olhar clínico mais específico para o seu filho. Ou, se for, não, ele amava cenoura e agora ele não quer mais cenoura. Ele comia muita banana e agora ele não liga mais para banana, não encosta na banana. Aí isso é uma questão de fase, né? Eles são cíclicos, o paladar deles muda muito. Vou dar outros exemplos de Maia. A Maia só foi comer brócolis com 11 meses. E ela só comeu porque é uma coisa que aqui a gente tem constantemente. Quase toda semana a gente come brócolis. Então, de semana em semana, eu colocava um pedacinho lá na frente dela. Mas ela só foi aceitar com 11 meses. Ela passou 4 meses sem comer banana. Tipo, dos 11 meses até 1 ano e 3, mais ou menos, ela não aceitava nada que tivesse banana. E era uma fruta que ela comia. E aí, de repente, do dia pra noite, ela voltou a aceitar e comeu 2 bananas com meu pai e come banana até hoje. Cenoura também teve uma época que ela comia sempre. Ela começou a rejeitar. Aí eu só fiz mudar o corte. Em vez de cortar em palitinho, eu comecei a cortar em rodelinha. Pronto, ela achou o máximo. Ela falava que eram moedinhas de cenoura. E voltou a aceitar a cenoura. Então, isso é muito relativo. A gente precisa entender exatamente o que ele está rejeitando. Se é um grupo muito grande, começa a excluir uma grande quantidade de alimentos, precisa investigar mais de perto. Normalmente tem questão de dente nessa fase, que é bem, bem significativo, ou de conquistas, né? Como engatinhar ou andar. E aí eles ficam tão eufóricos com essas conquistas que às vezes eles deixam a comida um pouquinho de lado. Mas nesses casos, normalmente é passageiro. Eles ficam, 3, 7 dias sem comer e aí depois eles retomam. Tá? Então eu precisava entender um pouquinho melhor para responder com mais precisão. Vanessa está querendo saber sobre frutas alergênicas, Rê. Quais são as principais
E me disseram que era importante oferecer esse alimento dos 6 aos 9 meses por conta da janela biológica. Imunológica. Imunológica. Isso. Ah. Ela pode ser que ela tenha escrito errado, eu não sei, eu não vi essa pergunta. Mas é o seguinte, a gente tem alguns alimentos que são mais comuns, né? Que tem mais chance de causarem alergia. E normalmente é ovo, peixe, frutos do mar, leite de vaca, soja e as oleaginosas, né? Os amendoins, família dos amendoins. E existem, sim, alguns outros alimentos, como frutas, legumes, raízes, que podem ocasionar também um processo alérgico no bebê. Basta ter alguma proteína presente ali no alimento e esse bebê ele pode ter uma reação. As frutas, que foi o que ela perguntou, né? Mais comuns de causarem alergia é banana, morango, kiwi, mas eu já tive também pacientes e crianças em escolinhas que eu acompanho com alergia a outras frutas, como uva. Eu já tive paciente com alergia, vou fugir das frutas, cenoura, berinjela, abóbora, né? Então são coisas assim que às vezes a gente não espera que a criança apresente alergia e tem. Tem um pacientinho que ele tem muitas alergias, ele tem alergia até feijão, coisas assim que são tão comuns. Ele tem mais de 10 alergias assim, testadas já e aprovadas, é bem difícil. Mas qualquer alimento pode sim ser um potencial alergênico. E isso vai variar de criança para criança. Por isso que lá no começo eu falei, a gente dá no início, né, nesses primeiros meses, 6, 7, até 8 meses, um alimento por vez e vai sempre observando a reação do bebê em relação a esse alimento. E sempre que for apresentar um alimento novo, também. Então, sei lá, meu bebê já está com 1 ano e agora que eu resolvi, vou dar amendoim, alguma coisa com amendoim para testar. Dê sozinho, dê isolado, observe como é a aceitação, observe se tem reação imediata, observe nas próximas 24, 48 horas se ele vai apresentar algum sintoma. E quais são esses sintomas? Pode ser cutâneo, então manchas vermelhas na pele, né, brotoejas, coceira. Pode ser gastrointestinal, então vômito intenso ou diarreia intensa, que é justamente o organismo limpando aquilo que está, né, incomodando, então ele coloca tudo para fora, aquele vômito em jato ou aquela diarreia mesmo explosiva, na intenção de limpar o organismo. Esses são os mais comuns em bebês. E a janela imunológica, ela existe sim, ela acontece entre 6 e 9 meses do bebê aproximadamente, e a gente já tem muitos estudos que mostram que quando a gente apresenta esses alimentos alergênicos dentro desse período, existe uma menor chance da criança apresentar alergia, tá? Não quer dizer que ela não vai apresentar, mas existe, né, os estudos mostram que quando a gente compara um bebê que comeu ovo dentro da janela imunológica e outros grupos de bebês que comeram ovo só depois desse período, o grupo de bebês do depois apresenta muito mais casos de reações alérgicas do que os que foram apresentados dentro da janela imunológica. Tá? Aí a gente aproveita assim. É engraçado pensar nisso da alergia, né? Com o Chico eu dei os alimentos sem me preocupar. Não sem me preocupar, sabe? Mas eu observava, mas sem neura. O Raoni, eu cismei com a história do ovo. Eu lembro que eu dei justamente no café da manhã, porque eu ia ter o dia inteiro para observar, e eu passei meio que o dia louca olhando para ele, porque eu cismei que ele ia ter alergia, sabe? Tipo, e ele teve uma vez uma reação ao kiwi, mas eu acho que foi um específico. E foi na pele, sabe? Sabe isso da criança comer e se lambuzar? Aí eu percebi que ele começou a ficar com a mão assim, bem novinho. Aí quando eu olhei, ele tava todo vermelho. Foi direto pro banho, aí ficou um tempo sem comer. Eu falei com você, não sei se você lembra. Ficamos um tempo sem comer e quando a gente ofereceu de novo, aí não teve nada. Isso. É bem comum, né? Às vezes, principalmente com frutas, os bebês apresentam reações no início e aí, às vezes, com 1 ano, eles já estão comendo sem apresentar reação nenhuma. Eu tenho vários pacientes assim. E aí, mas alguns casos são mais prolongados. Aqui em casa, a Maia tem alergia a ovo e eu descobri imediatamente, ela comeu e já apresentou reação. E foi começar a diminuir essa resposta do corpo dela depois dos 3 anos. Hoje ela come, ela consegue comer, ela não se interessa muito, porque acho que não virou um hábito, né, alimentar dela, mas ela come pão, bolo, biscoitos que levam ovo e ela já não apresenta reação alérgica. Então, a maioria dos casos, as reações desaparecem entre 3 e 5 anos no máximo, algumas antes.
E são raros os casos que permanecem ao longo da vida toda. Sobre o ovo, é indicado dar primeiro a gema ou a clara? Ou pode ser dado tudo junto? Os dois juntos, tá? Antigamente separava, né? Só dava a gema. Hoje a gente já oferece os dois juntos. Não tem necessidade de separar um do outro. E, Rê, você fala que tem que, né? O ideal é dar o alimento separado, né? E aí uma das perguntas que chegou para mim hoje é de quanto tempo para você oferecer um alimento novo? Né? Qual é esse intervalo? Você comentou há uns 3 dias, né? Não 3 dias, mas três ofertas. Né? 3 ofertas, isso. Vamos supor que eu vou oferecer ovo pela primeira vez. Eu posso oferecer hoje no almoço, hoje no jantar, repetir amanhã no almoço e a gente observa. E aí pode oferecer um outro alimento. Isso não é regra, tá? Isso não tá em nenhum manual. Não é orientação sua. Eu oriento como um protocolo meu de atendimento pela experiência que eu tive com Maia e com outros pacientes, que eu tenho muitos pacientes alérgicos. Então, vocês vão ver recomendações diferentes. Tem nutricionistas e pediatras que falam para oferecer o mesmo alimento a semana inteira. Eu não vejo necessidade, acho um exagero. Né? Então, assim, 2, 3 vezes é o suficiente. Por quê? Normalmente o bebê, quando ele tem o primeiro contato com o alimento, o corpo dele começa a desenvolver a alergia, desenvolve aquela alergia e ele não apresenta reações. Num segundo momento, quando a criança come esse alimento, aí o corpo já está preparado. Opa, esse alimento aqui não. E aí aparecem as reações alérgicas. Tá? Eu já tive casos em consultório do bebê comer pela terceira vez, inclusive era ovo também, e na terceira vez ele apresentou reação alérgica. Tá? Já tive 2 casos assim. Por coincidência, nos 2 casos foi uma mudança de preparação. Então, o bebê comeu ovo cozido, na terceira mãe deu ovo mexido, ele apresentou reação alérgica. E uma outra que eu também conheço, que ele comeu ovo cozido, na terceira ela fez uma crepioca e o bebê apresentou reação alérgica. Então, por que isso pode acontecer também? Pela temperatura em que esse ovo foi elevado. Quando a gente faz o ovo cozido, a gente consegue fazer com que o ovo todo chegue na mesma temperatura de cozimento. Quando a gente faz um ovo mexido, por exemplo, às vezes a gente deixa aquele molhadinho, né? Aquele molhadinho quer dizer que a gente não cozinhou o ovo por completo. E aí a reação à albumina, né, que é a proteína que está ali, principalmente na clara do ovo, ela é mais intensa. E aí, às vezes, o bebê que não apresentou alergia com o ovo cozido, ele pode sim apresentar alergia ao ovo mexido, por exemplo. E aí tem esse tempo. É por isso que eu falo, 2 a 3 vezes é o suficiente para a gente identificar. Porque na segunda, na terceira oferta, se já não apareceu reação alérgica, provavelmente é uma criança que não tem alergia. Né? Ou se foi uma alergia muito sutil, a gente vai acompanhar mais de perto. Mas a ideia básica é essa. Então, comeu 2, 3 vezes, não teve nada, passa para o próximo alimento. E aí, outra coisa que... Oi? Teve uma mãe que perguntou acho que é gás, alimentos que dão muitos gases, tipo isso. Isso é de cada organismo, né? Assim como o adulto. Eu já vi adulto dizer, eu sinto azia quando eu como melancia. Eu tenho gases quando eu como feijão. E tem outras pessoas que não sentem absolutamente nada. Então, isso a gente vai avaliar e, tem que observar. É um sistema que está ainda em aprimoramento, está se desenvolvendo, como eu falei, está se maturando. Então, pode ser que, sim, alguns alimentos prendam, outros soltam, outros causam mais gases. São os alimentos mais fermentativos, né, que vão causar. E é observar mesmo. Tá? E se ele está colocando para fora, se está soltando mais pum, não tem problema nenhum. O que a gente se preocupa mais é quando o bebê tem sofrimento, aquele bebê que se contorce, que chora, que não consegue pôr para fora, né? Que fica com a barriga muito inchada, dolorida, e a gente vai se preocupar. Se for o caso, a gente pode segurar por um tempo esse alimento que foi identificado, se for o caso do repolho, e depois de um tempinho a gente volta a oferecer para ver como esse organismo se readaptou. E perguntaram aqui, por onde começar? Tem que ser fruta, é legume? Existe uma ordem? Não existe? Não existe uma ordem, tá? O que eu, inclusive, aconselho é variar. Então, se você começou por uma fruta, o segundo alimento pode ser uma raiz, o terceiro pode ser uma proteína, você pode voltar para outra fruta, né? Pode intercalar. Assim, a gente proporciona que o bebê conheça
todos os tipos de sabores, texturas, consistências dos alimentos diferentes. É muito comum a gente ver a recomendação de começar, faz 20 dias, primeiro mês é só fruta. Aí o bebê fica só naquele docinho, que para eles já é um paladar já habituado por conta do sabor adocicado do leite, e aí eles ficam muito confortáveis ali. Aí quando entra um alimento mais salgado, entre aspas, né, um arroz, um feijão, uma carne, eles estranham, óbvio, tá? Então, assim, eu recomendo intercalar mesmo. Um dia legumes, um verdura, outra raiz, outra fruta, e assim por diante. Normalmente, seguir o que você tem na sua casa. Fala. Não, é que mandaram aqui uma outra pergunta, que é, vou voltar a trabalhar antes da minha bebê completar 6 meses. Posso antecipar a IA? E aí, alguém também perguntou mais para cima se você orienta a que faça a introdução com 5 ou com 6 meses. E aí eu acho que essas duas elas se completam, né? Respondeu um pouquinho, né? No comecinho, quando eu falei que começava com 6 meses. A gente só vai começar antes se for realmente uma indicação diagnosticada, né? Um bebê que realmente necessita começar antes. Eu vou ser sincera, tem casos de bebês com 5 meses e meio, mais ou menos, que já estão com todos os sinais de prontidão, tudo certo, e a gente começa e é só sucesso. Dá para começar um pouquinho antes, uns 10 dias antes, uma semana antes, até 15 dias antes, eu ainda recomendo. Antes disso, tipo, vou começar com 4, com quase 5, eu já acho muito arriscado, né? A gente tem muitos estudos que mostram risco realmente de infecção alimentar, diarreia, bebê desidrata, aumenta potencialmente o risco de quadros alérgicos quando a gente começa antes da hora. Então, tem que pesar muito bem esses riscos. Eu sei que tem casos, né? Infelizmente, as nossas políticas não ajudam e tem mães que precisam voltar, obviamente, antes, e aí precisa dar comida porque não consegue voltar, não consegue ordenhar, não tem estrutura, enfim. Isso a gente vai avaliar caso a caso individualmente. Mas se a gente precisar, por algum motivo, iniciar uma introdução alimentar antes do bebê apresentar os sinais de prontidão, que isso seja feito com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, pelo amor de Deus. E normalmente a gente começa com a papinha. Aí a gente descarta o BLW por um tempo, inicia com a papinha e depois, se for o caso, vai fazendo a evolução, tá? Mas são casos raros e muito específicos. A minha recomendação é esperar os 6 meses. Aqui eu daria um palpite, como mãe que voltou a trabalhar antes dos 6 meses, né? Voltei com 5. Não sei, dá uma lida, conversa com outras mães, vê quais são as suas possibilidades, sua estratégia. A gente não conhece aqui sua rede de apoio, como é sua logística, mas é porque muita gente acha que voltar a trabalhar antes dos 6 meses, isso vai atrapalhar a amamentação, né? Eu vejo, chega até mim muito relato de, eu tive que voltar a trabalhar e aí meu bebê parou de mamar, sabe? Então, eu acho que é que nem início de amamentação. Cada fase nova, é sempre bom a gente buscar novas informações, porque é possível manter a amamentação mesmo a gente trabalhando. Eu, por exemplo, trabalhava viajando, né? Eu chegava a ficar 1 semana fora de casa. E os meninos mamaram. Chico até 4 anos. Lógico, tem que ver se cabe dentro da sua realidade, mas é legal conversar com outras pessoas sobre para ver se realmente é possível para você, né? E se você quiser manter a amamentação, né? Eu tenho casos de mães que passavam o dia inteiro trabalhando com o filho na creche e o bebê só mamava a hora que ela chegava para buscar e à madrugada. E durante o dia todinho ele ficava só com a alimentação da creche. Então isso é muito relativo, né? Vai muito de bebê para bebê, vai muito de família, de história aí, né? De realidade de cada um. Dá para eu ficar dando pitaco aqui, mas depois, se quiserem me mandar direct, a gente dá um help, né, cara? Não tem problema nenhum. Eu só queria complementar aqui da alergia, que tem uma mãe que falou, eu tenho alergia à uva, irrita a minha boca, eu tenho muito medo por conta disso. Não necessariamente a sua alergia, tá? Ela não pergunta isso, mas eu sei que é comum, às vezes a mãe tem uma alergia e acha que o bebê vai ter a mesma alergia. Do tipo, eu sou APLV, eu tenho alergia à proteína do leite de vaca e acho que meu filho vai ter também. Não necessariamente, tá? A gente sabe que existe uma propensão genética maior, mas não necessariamente a criança vai apresentar a mesma alergia que os pais. E não necessariamente ele vai apresentar uma alergia. Mas a gente fica atento, sim, tá? E perguntar aqui, precisa ter uma panelinha separada para preparar a comida da criança? Não necessariamente, né? Eu já vi isso para criança com alergia.
Sim, sim. Se for uma criança alérgica, que tem alergia, inclusive, a traços, como, por exemplo, um APLV, alergia à proteína do leite de vaca, que não pode ter contato nem com traços desse alimento, do leite de vaca, aí tem que ter utensílios específicos só para essa criança, se ainda tem leite na casa, né? Normalmente, a família acaba, toda a família entrando na mesma dieta. Mas, caso contrário, não. Pode ser e deve ser feita a mesma comida do restante da família. Material sobre BLW eu indico @bebê que come. Não, mas tem um livro muito, muito bacana que eu sempre indico, que é da Carlos editora Gonzaga. Timo. Não, é da Ah, não. própria Jill Rapley, que é a precursora do BLW. Como é o nome? Jill Rapley. Você quer o livro? Eu posso Não, o nome do livro. mostrar. Chama BLW, Baby Led Win. Ah. É que eu acho que se eu abrir aqui, a Maia vai querer entrar. Mas no finalzinho eu coloco Não, mas e mostro. Ele vende no site já deve estar para acabar já. São quase 9 horas. Ai, meu Deus. Ele vende no site da editora Timo. Ele é a bíblia do BLW. Eu acho ele maravilhoso. Mas a gente acha muito conteúdo bacana na internet também, sem precisar gastar dinheiro. Tá? Mais qualquer outra pergunta? Nossa, tem muita pergunta. Mas assim, muita gente já foi falando aqui, né? Tem umas coisas que eu fiquei imaginando, sabe, Rê? Por exemplo, uma pergunta, meu filho não aceita papinha. Então, eu acho que é apostar em outra forma de oferecer o alimento, né? Reinventar. Como tudo na vida, a gente se reinventa. Meu filho não aceita brócolis no vapor. Vamos tentar outra coisa, vamos tentar ele assado, vamos tentar um bolinho de brócolis. A gente se reinventa, muda o método. Tem uma aqui, Rê, que eu acho que vale a pena, assim, ó. O que fazer quando o bebê não quer comer para mamar? Tem 1 ano e 2 meses. Muita gente acha isso, sabe? Tipo, eu tô sentindo isso, olha isso, o Raoni tem 2 anos e meio. Nessa quarentena, eu sinto que ele tá almoçando bem pior, porque ele larga a comida dele e ele quer vir mamar. Eu tô ficando agoniada. Agoniada porque eu voltei a comer como se eu tivesse um recém-nascido, com uma criança no meu colo. Agoniada porque tem hora que eu fico preocupada com a alimentação dele, né? Mas no meu caso eu vejo que foi a rotina da quarentena, sabe? Mas é muito comum. É muito comum nesse começo de alimentação do bebê, muita gente fala isso. Meu filho não come, ele só mama. Né? Nesse caso tem 1 ano e 2 meses. Primeira dica, né? Que não é nem para ela. Vamos para a introdução alimentar. Não adianta tirar o peito para o bebê comer mais, tá? Isso não é solução. Isso não resolve. Nenhum bebê come mais porque você desmamou, proibiu o peito ou foi se esconder no quarto para ele almoçar sozinho na sala. Isso às vezes até piora a situação. Tá? São fases e fases. 1 ano e 2 meses, numa fase de isolamento social como a gente vive, provavelmente eu diria, como você, mãe, está? Né? Se fosse você, Camila, eu ia falar, Camila, como você está se sentindo agora? Porque a gente está ansioso, a gente está preocupado, a gente tem dias de medo, e a gente tem dias mais tranquilos. Pelo menos eu tô aqui assim. Tem dias que eu tô apavorada, tem dias que eu tô mais de boa. Tem dias que eu tô super ansiosa, assim, sabe? Meu Deus, será que qual vai ser os números? Quais vão ser os números que vão sair hoje de casos e afins? Aí às vezes um amigo nosso que está com suspeita, né, já gera aquela preocupação. E as crianças sentem tudo isso de volta. Sentem tudo. Elas espelham tudo que a gente espelha para elas, para o mundo, né? E uma forma deles cuidarem da gente é mamando. Então eles entendem, peraí, minha mãe tá precisando de mim, eu vou dar colo para ela, é o colo dele, né? Então, assim, tem muito disso. Eu tenho escutado muitos relatos de mães dizendo que os filhos mudaram comportamento de sono, comportamentos de mamada, comportamentos de comida nesse período de quarentena e isolamento social, tá? Então, isso é nítido. E mesmo antes disso, é uma coisa comum, sim. É o porto seguro deles, principalmente quem amamenta e quem amamentou, sabe, eles não mamam, mas nesse período amamentar, tem gente chorando, tem gente sorrindo aqui. Esse momento ela lá aqui. Deu uma travadinha. Não, pode falar. Esse momento, cada criança vai demonstrar de um jeito. Então, às vezes, é um período que eles estão passando por um pico de crescimento ou um salto, e aí ele vai demandar mais peito do que comida, tá? Isso vai acontecer. O mamar, ele não é só nutrição. Ele é colo, ele é calor, ele acalenta, ele é porto seguro e tudo mais. A gente sabe disso. E mesmo os bebês de forma, tem épocas que tem bebê que só quer saber de mamar, né? Só mamadeirinha, só fórmula, não quer saber de comida.
E tudo bem, tá? Não tem problema, principalmente até 1 ano, que a gente sabe que o leite ainda é o principal alimento. Depois disso, é avaliar muito com calma que momento a gente está vivendo, por que ele está reagindo dessa forma, como é que está a rotina aqui em casa, como é que está o meu tempo livre com ele, será que não é uma forma da criança chamar a atenção da mãe pedindo atenção mesmo, né? Senta aqui, brincar comigo, vamos fazer alguma coisa juntos. E aí é o jeitinho que eles têm de prender a gente para eles, né? Grudando no peito. Uhum. Acho que é mais ou menos isso, assim, se fosse uma palavra de consolo. Muito louco você falar isso, né? Porque eu, apoiadora de aleitamento materno, sei disso, do colo, de tudo mais, mas parece que a gente precisa ouvir de outra pessoa, às vezes, um chacoalhão, né? Precisa. Eu sou Ah, nutricionista não. e peço socorro direto para minhas amigas para ver alimento para mim, suplemento para mim, que não é a minha especialidade. Ai, ai. Vamos lá. Eu acho que muita coisa a gente acabou respondendo já. Tem essas coisas que ficaram, não exatamente, eu não fiz a pergunta aqui, mas elas estão soltas na live, né? E como a live vai ficar gravada, dá para voltar sempre para acompanhar. Eu acho que dessa parte aqui ficou tudo contemplado. Na verdade, tem uma aqui que ficou faltando, que a galera tá com uma dúvida também assim, tem diferença nesse começo? Café da manhã, almoço e janta? Como é que como montar essas refeições, sabe? Tá. Na verdade, assim, até 1 ano, normalmente, o café da manhã e a ceia são leite ainda, que é aquela hora que eles acordam antes de dormir. E aí a gente trabalha basicamente com 4 refeições. Lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Aqui no Brasil, hábitos nossos, normalmente os lanches a gente oferece fruta e no almoço e no jantar a gente começa oferecendo legumes, raízes, grãos e proteínas, tá? Mas isso também não é regra. Nada impede de eu querer oferecer uma fruta na hora do almoço ou uma fruta no horário do jantar, porque é mais prático e porque é mais viável. E nesse comecinho, como eu falei, é um alimento por vez, a gente vai bem lentamente, no tempo da criança, e conforme ele vai conhecendo e comeu 2, 3 vezes, não teve nada, a gente vai pondo 2 alimentos juntos, 3 alimentos juntos, até que a gente forma um pratinho, né? Um pratinho que a gente fala é todos os grupos de alimentos, carboidrato, leguminosas, que são os feijões e a família dos feijões, proteína, e normalmente eu recomendo um legumes e uma verdura ou 2 legumes. Eu brinco, né, com as crianças que eu falo que o prato tem que ter pelo menos 5 cores. Mas isso a gente vai trabalhar já quando a criança tiver, já conheceu todos os alimentos, e aí a gente já começa a combinar esse pratinho. Almoço, jantar varia um pouco, principalmente aqui no Nordeste, tem gente que come comida, tem o café regional, que aí vai ser mais raiz, né? Um cuscuz, uma tapioca, um ovo, uma proteína, e aí varia um pouquinho nesse sentido de família para família. Mas basicamente é isso no início, e aí conforme a gente vai entendendo que a demanda da criança está aumentando, que só uma fruta não é mais suficiente. A criança já está querendo comer 2 bananas. Aí a gente pode colocar uma fruta e mais um lanchinho. Isso vai acontecer lá para os 10 meses, mais ou menos. E aí a gente começa a introduzir receitinhas caseiras, de biscoitinhos, bolinhos, pãezinhos caseiros, panquequinha, enfim, né? Lá no meu Instagram, no Bebê que Come, tem bastante receita. Eu posto muita coisa que eu fazia com a Mai, que eu faço até hoje. Eu sempre coloco lá. Ótima, gente. Eu tô aproveitando a quarentena para testar a receita. O biscoito de limão faz sucesso aqui. Todas que eu posto são testadas. Eu não posto nada que eu nunca fiz. Então eu faço, vejo que dá certo e eu posto. Se não der certo, eu nem coloco. Já digo logo. Porque assim, também não vale a pena. Água né? de... Mais uma pergunta sobre água de coco. A partir de que idade? Suco e água de coco só depois de 1 ano, tá? Essa é recomendação recente, mais ou menos vai fazer uns 3 anos, que entrou no Guia da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde. Suco e água de coco só depois de 1 ano, e mesmo depois de 1 ano é com moderação. No máximo 120 ml por dia. Quanto tempo temos aí, Cacá? Olha, se a nossa live for terminar às 9, ela deve estar para acabar. Acho que a gente começou umas 9 e pouquinho, entre 9 e 9, 8, entre 8 e 8 e 5, então a gente deve ter por aí esse tempo. Eu só queria aproveitar o final. Eu vi muita gente perguntando e falando de novo do curso. Aí eu vou repetir, tá? Agora em junho, dia 20 de junho, eu faço um curso. Ele vai ser online,
mas ao vivo, por videoconferência, numa dessas plataformas, provavelmente Zoom, Hangouts, vai depender um pouquinho do número de pessoas, enfim. Mas esse curso de junho agora, ele é para crianças acima de 1 ano. Só um minuto. A gente vai cair em 20 segundos. Você topa voltar só para a gente fazer esse encerramento? Você falar do curso e tudo? Tem como você voltar? Posso. Tá, porque aí eu fecho agora e eu fecho agora e a gente volta para encerrar. Quem quiser tá bom? saber mais sobre o curso, volta então junto. A gente vai voltar, gente. Não, parece que eu nem vi. Olha quem chegou! Garota propaganda, bebê que come. Gente, para quem tá chegando agora, a gente tá voltando para fazer o fechamento da live. Já tá salva lá no IGTV a primeira parte, tá? E aí, Renata tava falando agora do curso que ela vai oferecer. Pode falar, Renata. Vamos lá. Curso Introdução Alimentar, o que muda depois de 1 ano. Então, isso é para quem tá com bebê perto de 1 ano ou depois de 1 ano. Dia 20 de junho, vai ser ao vivo, por videoconferência. Tem toda a descrição lá no meu perfil, pode dar uma olhadinha lá, que tem falando especificamente de tudo que eu vou falar durante o curso e umas coisinhas a mais. Tem prêmio também para quem participar. E para quem quer workshop de introdução alimentar, parte 1, né, a partir dos 6 meses, aí quem está perto dos 6 meses, ou que já começou e está cheio de dúvida, fica acompanhando, né, o perfil, que provavelmente julho ou agosto eu faço uma nova turma, tá? Vai variar um pouquinho. E eu tinha prometido o livro que eu falei é esse aqui, tá? Baby Led Winning. É da editora Timo, dá pra ver. Ó, a escritora é a Jill Rapley e a Tracy, que são as precursoras do BLW. Tá? Elas são inglesas. E aí a editora Timo traduziu o livro delas, foi a primeira tradução. Hoje já tem outros livrinhos por aí falando de BLW, mas eu acho esse aqui extremamente completo. Então, para quem tem interesse, tá aqui, tá? Prometido, coloco aqui. É o meu livrinho de consultas eternas. Depois eu compartilho também nos stories para ficar gravado. Rê, queria agradecer, foi ótimo. Para quem chegou nessa live através da Devaneios e não conheceu, sigam, @bebequecome, tá? E é isso, estou muito feliz. Sigam Devaneios para falar sobre maternidade ativa, educação, muito bom, vale a pena. Tá? E é isso. Bem feliz, foi bem gostoso. Acho que a gente passou bastante informação. É muita coisa, né? Muita coisa. Quando eu faço o workshop, quando eu faço o curso, são 3 horas de curso. Assim, 1 hora de live não dá pra gente falar tudo. É muita informação, é muita coisa. E assim, quem não puder esperar até o próximo workshop também, eu estou fazendo consulta online, então pode falar comigo no direct ou no linkzinho da bio, vai direto para o meu WhatsApp para agendar consulta. Nesse momento é uma das vantagens. O CFN liberou atendimento online até dia 31 de agosto, então até lá eu continuo fazendo. A gente está em quarentena aqui em casa, em isolamento, então eu estou atendendo tudo totalmente por videoconferência, videochamada. Ah, que maravilha. Certo? A Maia veio aqui dar um oizinho de vocês. Tem alguém dando oi. Oi, Maia. Oi, Renata. Tô vendo aqui. Obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Foi ótimo. Para quem conseguiu acompanhar tudo. Gratidão aí pela participação nessa terça-feira à noite. Gente, obrigada. Adoro fazer essas trocas. Fiquem bem, fiquem em casa, só saiam se extremamente necessário, usem máscaras, lavem as mãos e não escutem o presidente. Não posso deixar de dar esses recados. Oi. A Cida que entrou aqui é a mãe da Deb. Ela que faz as minhas mamas de crochê, viu? Fica aqui o merchan da dona Cida.
Ela que fez as minhas mamas de crochê, para quem está acompanhando aí, é consultora ou trabalha com isso. Foi a dona Cida, a vovó da Maria, que fez os meus Sempre bom saber. Sempre Tá bom bom? saber. Beijinho, dona Cida. É isso, gente. Beijo, gente. É isso, Boa gente. noite. Fiquem em casa. Tem gente chegando ainda, só para reforçar, a live vai ficar salva no IGTV da Devaneios Maternos. Então, é isso. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, Rê. Brigadão. Tchau, Tchau. Beijo nos meninos. Tchau, Maia. Tchau.